Para você que tá ligado no canal que mais cresce, o canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com mais uma matéria importante para ajudar você referente ao INSS. Você sabia que existem 7 fatos importantes, 7 segredos sobre as aposentadorias que o INSS não te conta, que não tem aí tanta divulgação? Bom, se você não sabia que existem esses 7 fatos, nós vamos trazer para você agora quais são esses 7 fatos e as importâncias que eles têm para você aí conseguir se aposentar, dar entrada na sua aposentadoria ou em qualquer benefício relacionado ao INSS. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, é só deixar o seu comentário no vídeo, clicar no sininho e se inscrever no canal. A gente vai responder o seu comentário, a sua dúvida, e você vai receber a notificação do YouTube. Se você quiser compartilhar o conteúdo com seus amigos nas redes sociais, fique à vontade, pode fazer isso. Você vai estar ajudando outras pessoas a conhecer um pouquinho mais do INSS e dos seus direitos e deveres referentes a aposentadorias ou benefícios em 2020, ok? Então vamos à matéria de hoje, ela é do site Jornal Contábil, a gente vai explicar tudinho para você a partir de agora, ok? A matéria foi publicada no último dia 23 de fevereiro de 2020 e nós vamos desenrolar tudo a partir de agora. O INSS comete alguns erros em todo o processo de aposentadoria. Dá para ver de longe alguns problemas e tomar algumas medidas para evitar perder tempo e dinheiro por coisas que o INSS nem te fala. Com o que estamos trazendo hoje, você vai evitar muita dor de cabeça e gastos e pode até adiantar a sua aposentadoria. Nesse post, você vai descobrir 7 informações importantes que o INSS deixa quieto, não fala para ninguém e não te conta. A gente vai trazer tudo isso para você agora. Primeiro ponto: trabalhos perigosos ou que fazem mal à saúde contam, mas para se aposentar mudou algo com a reforma? Vamos lá. Atividade especial: quem tem contato com alguns elementos que são perigosos, ou seja, de periculosidade, ou que fazem mal à saúde, que são as insalubridades, tem direito a um adicional na aposentadoria, ou ao se aposentar sem o fator previdenciário. Esse período trabalhado em condições insalubres ou periculosas te dão direito a um acréscimo de no mínimo 40% para homem e 20% para a mulher no tempo de contribuição. É importante deixar bem claro que a reforma da Previdência está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019 e ela mudou um pouco as regras desse acréscimo. As atividades insalubres ou periculosas realizadas após a reforma não vão te dar mais esse acréscimo de 40% ou 20%, pois ela excluiu definitivamente esse direito. Mas se você trabalhou em condições perigosas ou insalubres antes da reforma, essas atividades especiais te dão um acréscimo no seu tempo de contribuição, porque você já tem o direito adquirido, ok? Então esse ponto aí vai ajudar bastante o pessoal que já começou a trabalhar lá atrás por causa do direito adquirido. Direito adquirido não se pode mexer. Isso quer dizer que o metalúrgico que trabalhou 10 anos em contato com esses agentes insalubres ganharia mais 4 anos na contagem para se aposentar se trabalhou nesse período antes da reforma. Ou seja, esses 10 anos vão valer por 14, ok? Você vai precisar de documentos que comprovem que você realmente trabalhou com insalubridade e periculosidade, ou em alguns casos comprovar que você trabalha
em algumas situações específicas. Então vamos lá, você vai precisar do perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, o laudo de condições ambientais de trabalho, o LT-CAT, a carteira de trabalho, para você aí comprovar esse direito. Anotou aí? Vamos ao segundo ponto. Período trabalhado sem registro para contar para a aposentadoria. Nesse caso aí, você não precisa pagar nada. Muitas empresas, na tentativa de pagar menos impostos, acabam não registrando seus funcionários. O funcionário, na hora de contratação, acredita que é mais vantajoso, pois muitas vezes ele recebe um pouco mais por isso e não se incomoda de não ter o registro onde? Na carteira de trabalho. O problema aparece quando chega perto da sua aposentadoria, quando esses meses ou anos sem registro vão fazer muita diferença. A boa notícia é que o segurado que tem direito a se aposentar pode pedir que o INSS reconheça o período sem registro na carteira de trabalho para a sua aposentadoria, independentemente de a empresa ter recolhido ao INSS. É isso mesmo. Parece estranho, mas não é. Mas é assim mesmo. O trabalhador não pode se prejudicar nessa hora porque a obrigação de pagar ao INSS era da empresa e não do seu patrão. O que você vai precisar? Bom, você vai precisar de documentos que comprovem que você trabalhou na empresa. Alguns exemplos desses documentos são as anotações na carteira de trabalho, registro de empregados da empresa, os contra-cheques que você recebia, a folha de ponto, aquela ficha de ponto. Se tiver o PPP também vai te ajudar. Esse ponto não mudou com a reforma, ok? Vamos lá. Terceiro ponto, pedido negado ao INSS pode ser revertido sem precisar de um advogado? Vamos lá. Com um modelo de recurso, o INSS, quando nega seu pedido, ou seja, aposentadoria, revisão, auxílio-doença ou outros, te entrega em mãos ou manda para sua casa uma carta de indeferimento. Pouca gente conhece que existe um serviço dentro do próprio Ministério da Previdência Social que pode modificar as decisões tomadas pela agência do INSS. Esse serviço é chamado de recurso administrativo. Quando esse recurso é feito e apresentado no prazo correto, todo o processo administrativo é encaminhado para a Junta de Recursos, um órgão especializado dentro da própria Previdência Social que vai analisar novamente os seus direitos, ok? O resultado é que muitas vezes eles mudam a decisão e concedem aí o benefício. Você vai precisar de quê? Bom, você vai precisar entrar no site de agendamento do INSS e escolher o serviço recurso, se você quer discutir um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O serviço será recurso, benefício por incapacidade. Esse agendamento tem que ter, no caso aí, tem que ser feito até 30 dias depois que você ficar sabendo que o seu processo no INSS não deu certo. É possível. Nesse caso, é recomendável solicitar que seja oportunizada a sustentação oral do segurado. Dessa forma, você será notificado em que dia será julgado seu processo e poderá comparecer e explicar para os conselheiros da Junta de Recursos porque você tem direito ao benefício. Esse ponto também não sofreu alterações com a reforma. Ah, mas eu tive também nesse caso a negativa do INSS. Aí você junta dois laudos, procura um especialista em direito previdenciário ou a Defensoria Pública e entra com processo contra o INSS na Justiça, ok? Vamos para o quarto ponto. Trabalhador rural antes de 1991 conta para se aposentar, ou seja, conta para a aposentadoria. Quem trabalhou em meio rural antes de 1991 pode ter esse tempo considerado na sua aposentadoria sem necessidade de ter contribuído para o INSS. Tem direito quem trabalhou sob regime de economia familiar. Isso significa que a família produzia no meio rural somente o suficiente para o seu sustento, podendo existir um pequeno excedente para a venda ou troca de mercadorias. Além disso, os membros da família não podiam trabalhar no meio urbano,
ok? Quem trabalhou nessas condições pode contar esse tempo para se aposentar. O INSS começa a contar o tempo rural a partir dos 14 anos de idade. Já na Justiça, esse tempo pode ser contado a partir dos 12 anos de idade. Então, na Justiça é possível ganhar ainda mais 2 anos a mais para se aposentar. O que você vai precisar? Bom, você vai precisar provar que você realmente trabalhava no meio rural. Para isso é necessário documentos como notas fiscais da época, certidão de nascimento de irmãos que nasceram ainda no meio rural, histórico escolar, no caso aí da escola rural em que você estudou e também os seus irmãos, registro de imóvel no lado de imóvel rural, certidão do INCRA, cópia do prontuário de identidade. Além disso, é preciso de testemunhas que conheciam você e que viram você trabalhar na época no meio rural. Como nos 2 pontos anteriores, a reforma não modificou também essa questão, ok? Vamos ao 4º ponto. Trabalho como autônomo para pessoas jurídicas, mesmo sem contribuição, conta para se aposentar? Vamos lá, nesse ponto você também não vai precisar pagar nada. Ao contrário do trabalhador empregado, o trabalhador autônomo tem a obrigação de contribuir ao INSS. Então, se não houve contribuição, o período não pode ser contado, uma vez que a obrigação de pagar era do próprio trabalhador, ok? Ocorre que o trabalhador autônomo que presta serviço para pessoas jurídicas a partir de 2003 pode contar o período mesmo que não tenha sido pago a contribuição para o INSS. Nesse caso, a obrigação de pagar a Previdência Social é da empresa para a qual o serviço foi prestado. Você vai precisar provar que realmente prestou serviço para essa empresa. Alguns documentos podem ser utilizados como prova perante o INSS. Você vai precisar ter em mãos recibos, trocas de e-mail, imposto de renda. Esse ponto também não sofreu alteração com a reforma da Previdência Social, ok? Vamos lá ao 6º ponto. O tempo que você serviu ao Exército conta para se aposentar? Com certeza. Muitas pessoas não sabem nesse caso aí, se o tempo do Exército conta para se aposentar. A boa notícia é que o INSS é obrigado a calcular na aposentadoria o tempo de serviço sujeito ao serviço militar obrigatório. Esse período só não era considerado se você já utilizou para a contagem de concessão de benefícios previstos em regime próprio, público ou militar. Isso porque ele não pode ser contado 2 vezes. O que você vai precisar? Bom, você vai precisar apresentar o INSS certificado de reservista original. Caso você tenha perdido esse documento, é possível obter uma certidão na unidade militar onde você prestou o serviço. Não esqueça de pedir para constar nessa certidão o período em que você esteve com vínculo militar, a data de início até a data final que você prestou serviço ao Exército, Marinha ou Aeronáutica. E pode ficar tranquilo, esse ponto também não foi alcançado pela reforma, ele continua o mesmo. Vamos ao 7º e último ponto. Muita gente joga dinheiro fora pagando contribuições em atraso. É normal achar que o simples recolhimento em atraso é suficiente para contar o tempo para se aposentar. Imagine que você tem alguns períodos que queira contribuir em atraso, então vai até o INSS, lá um agente emite suas guias para recolhimento em atraso, você paga todas elas, mas quando chega na hora de se aposentar, você percebe que essas contribuições pagas em atraso não contaram para a sua aposentadoria. O INSS está louco? Não. Acontece que o simples recolhimento em atraso não é o suficiente para se aposentar. Para o INSS contar o tempo recolhido em atraso, a aposentadoria, além, nesse caso, de pagar as guias, é necessário ter provas documentais provando que você exerceu alguma atividade no período que pretende recolher em atraso. Então, o pagamento em atraso, sem a comprovação que você realmente trabalhou, não vai ajudar você a contar o tempo para se aposentar. O que você precisa fazer?
Bom, você vai precisar comprovar com documentos para o INSS que trabalha como autônomo no tempo em que pretende recolher em atraso. Para isso, alguns documentos são muito úteis, como comprovante de inscrição na prefeitura da sua cidade, comprovante de pagamento de impostos ligados à atividade, comprovante de que você executou o trabalho, recibos, imposto de renda. Esse ponto também não sofreu alterações com a reforma, ok? Então tá aí 7 informações importantes, 7 fatos que você aí não sabia que o INSS sabe, mas não passa para você aí na hora de se aposentar, ok? Ainda tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e clica no sininho. Quer saber mais? Fica ligado no canal. Assim que você deixar o seu comentário, a gente vai responder você com todo carinho. Gostou da matéria? Compartilha ela com seus amigos, com seus familiares, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, aonde você quiser. Mas passa o conteúdo para quem precisa. É assim que você mostra para o seu amigo, para a sua amiga, que ele tem direito e você aí não sabia. Ok? Um abraço a todos vocês ligados no canal de notícias. Até o próximo conteúdo. Vem junto, que no canal de notícias tem informação com qualidade, seu direito e muito assunto.